E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos agora continuar com as questões de 41 a 45, tá? Da mesma prova do CADAR da Aeronáutica de prótese dentária do ano de 2026, tá bom? Eu vou pedir só para vocês, por favor, se inscreverem no canal que ainda não está inscrito e está assistindo aí os conteúdos. E também para quem está curtindo, né? Curtir aqui o vídeo, tá bom? É muito importante para mim para eu continuar aqui produzindo esses vídeos para vocês e ajudando vocês aí nessa sonhada aprovação, tá bom? Então contem comigo, tá? Eu já agradeço aí, quem puder fazer isso, é rapidinho, não custa nada, então eu te agradeço bastante. E agora vamos para as questões. Questão, então, 41, tá? Em prótese parcial removível, o planejamento é representado por uma fase elaborativa, prévia às diversas etapas de trabalho que envolveram a construção do aparelho parcial removível. Considerando o desenho da PPR e seus constituintes, marque a opção que apresenta o elemento que irá conferir à prótese um efeito neutralizador das forças que serão exercidas sobre o dente pilar, tá? Então, um efeito neutralizador sobre o dente pilar. Qual é o constituinte da PPR que faz isso, né? Aí aqui tem essas opções, por exemplo, cela, barra lingual, grampo de retenção e grampo de oposição. Vamos ver um por um. A cela, a gente sabe que é a base ali da prótese, né? E é a parte justamente que está apoiando ali sobre a mucosa, né, do rebordo alveolar ali do paciente. E aí fica fixado nessa região os dentes artificiais e tudo mais. Então, a função dela não é neutralizar essas forças aí que são exercidas sobre o dente pilar, né? É justamente só restabelecer ali os dentes perdidos, né? Transmitir parte das forças mastigatórias para o rebordo, mas nada relacionado a neutralizar forças sobre o dente pilar, tá? Então, essa opção aqui já estaria errada. Vamos para a opção B, barra lingual. A gente sabe que a barra lingual ela é um conector maior, né, da mandíbula, certo? Porque é lingual, então lingual se refere à mandíbula, tá? E aí é localizado nessa face lingual ali dos dentes, ela tem a função de unir os componentes, tá? Não tem nada a ver ali com relação a neutralizar forças do dente pilar, né? Até porque ele tá ali como um conector maior, tá bom? Então ele proporciona rigidez, né? A distribuição das forças mastigatórias, aquela coisa que a gente já sabe. Então, letra B tá errada. Letra C, grampo de retenção. Esse aí, ele abraça realmente o dente pilar, né? Então, poderia ser uma opção ali para neutralizar essas forças, mas no caso, o grampo de retenção, ele não tem a função de neutralizar. Ele tem a função ali de justamente reter, né? O nome já diz, grampo de retenção. Então, ele retém ali a prótese no lugar para resistir, né, a essas forças de deslocamento, principalmente no sentido de remoção, né? Quando vai remover a prótese, e aí existe esse grampo de retenção para evitar esse movimento aí, para ela evitar de ser removida com facilidade, tá bom? Então também está errada a letra C. Letra D, o nosso gabarito aí, né, é o grampo de oposição, tá? Que também pode ser chamado, ó, de braço de reciprocidade, tá bom? Vou escrever aqui para vocês não esquecerem, tá bom? Se cair isso na prova é a mesma coisa, é sinônimo. E é justamente essa parte aí que provoca essa neutralização de forças, tá? Ela fica do lado oposto, né, do grampo de retenção, esse grampo de oposição, e aí é uma área bem rígida, né, do dente, e tem essa função justamente que está escrito aqui no enunciado, tá bom? Vai neutralizar essas forças, né, geradas aí durante a inserção e a remoção da prótese e gera uma melhor estabilidade e proteção do dente pilar, tá? Então, de fato, 41, nosso gabarito aí, letra D, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. 42. Preencha as lacunas abaixo e assinale a opção correta, tá? O espaço existente entre a superfície vestibular dos dentes posteriores e a mucosa interna das bochechas é chamado de, a gente sabe que isso aqui é o nosso corredor bucal, certo? Corredor bucal, que está justamente ali nessa relação aí entre a superfície vestibular dos dentes posteriores e a mucosa interna da bochecha, tá bom? E deve ser ajustado no plano de orientação. Aonde que está o corredor bucal? No plano superior, né? É ali na região da maxila, tá? Está relacionado aos dentes posteriores maxilares, tá? Então, estou anotando aqui para vocês terem essa informação. Quem não sabia, já sabe, tá bom? E isso costuma cair bastante, tá? Então, o nosso gabarito aqui, ó, corredor bucal superior, letra B, é o gabarito da questão 42. Gente, essa questão 43, ela fala da síndrome da combinação ou síndrome de Kelly, tá? É um tema muito comum que cai muito em prova, né, de várias forças armadas, né, forças auxiliares, e é principalmente muito cobrado na aeronáutica e na marinha também já caiu algumas vezes. Então, falando aqui da prova da aeronáutica, o que a gente vê nessa questão? A gente sabe que essa síndrome, né,
ela existe porque ela foi constatada que existem alterações clínicas em pacientes que estão nessa condição, que é justamente de usar uma PT superior, ou seja, ele é edentado total superior, não tem dente nenhum em cima, né? Usuário de uma PT superior e usuário de uma PPR inferior, que tem os dois lados, né, bilaterais posteriores livres, tá? Então, seria uma classe 1 de Kennedy aí, né? E aí a gente tem justamente essa questão relacionada à parte inferior. Então, o paciente ele só tem dente anterior, né, inferior, e tem a PPR embaixo, e em cima não tem dente nenhum e tem a PT superior, tá? Essa condição, ela causa algumas características clínicas que acontecem em vários pacientes nessa condição, tá? E aí, por isso que existe aí esse nome de síndrome da combinação, tá? Só dando um panorama aí geral para vocês a respeito desse assunto. E aí, quais são as alterações clínicas que a gente tem? Você pode decorar, mas você pode também raciocinar como um bom protesista, você vai achar melhor raciocinar, tá? Então, me acompanha aqui no raciocínio. Se o paciente ele tem uma PT superior e uma PPR inferior, a gente sabe que vai ter uma reabsorção, né, maior óssea na parte da maxila, na região anterior, tá? Porque é onde tem ali os dentes inferiores, eles tocam ali na PT superior e vai causar com mais reabsorção, né? Vai causar uma maior reabsorção nessa região anterior da maxila, tá? Então, a reabsorção na maxila é anterior, certo? Além disso, a gente sabe que por conta dessa questão de não ter dente inferior posterior, né, ele tem uma PPR, mas ele não tem os dentes ali naturais, então existe uma tendência a ter uma hiperplasia da tuberosidade maxilar, que são, né, que é essa parte mais posterior ali da maxila, tá bom? Então vai ter uma hiperplasia dessa tuberosidade maxilar. Além disso, vai ter também uma hiperplasia, né, que chama de papilomatose da mucosa palatina, tá? Na parte superior. Então, por esse motivo, também tem essa característica, tá? Outra coisa, em relação à mandíbula, o que a gente observa? Ele tem aqui os dentes antero-inferiores, né? Então, vai existir justamente uma reabsorção maior da porção posterior, que é onde não tem dente, tá? E essa porção anterior, onde tem os dentes, vai tender a ter uma extrusão desses dentes antero-inferiores, tá bom? Isso na mandíbula, como eu tô dizendo. Então, essas são as características, tá? A gente pode, como eu falei, decorar, mas vale a pena raciocinar e conseguir ter essa clareza aí de resolver as questões daqui para frente, tá bom? Então, contem comigo. Eu pretendo sempre estar trazendo esse tipo de explicação para vocês, para poder clarear, né, e poder trazer um raciocínio ali e ficar mais fácil na hora da prova de acertar a questão, porque às vezes só decorando confunde, né, e existem essas provas que trocam uma palavra pela outra, e aí já é a alternativa errada. Então, numa bobeira, às vezes a pessoa sabe muito, mas erra, né? E aí vai perder um ponto precioso, tá bom? Mas isso não vai acontecer com vocês, vocês vão perder, vocês não vão perder, vocês vão ganhar o ponto, tá bom? Então, vamos agora seguir para a questão em si, para a gente resolver ela. A reabilitação de pacientes edentados da maxila e parcialmente dentados na mandíbula, tá? Então, PPR na mandíbula e edentados na maxila, PT na maxila, tá? Como eu falei. Portadores de extremidade livre posterior, né, na mandíbula da PPR, é uma ocorrência comum, tá? No que concerne a essa situação clínica, é incorreto afirmar. Então, ele quer aqui, dentre essas alternativas, qual que tem a alternativa errada, tá? Que está escrito algo errado. Então, vamos aqui de baixo para cima. Quadros de hiperplasia fibrosa inflamatória podem ser encontrados nessa situação clínica devido à ação de forças compressivas em determinadas áreas. Lembra que a gente falou lá da hiperplasia na região do palato, né? Então, sim, tá certo, tá bom? Não é a nossa opção errada, que é a questão que é a opção errada. O crescimento das tuberosidades maxilares é comum nesta situação clínica. Sim, falei disso com vocês, né? Tá certo. A síndrome da combinação é o conjunto de alterações bucais encontradas nesse tipo de situação clínica, certo? Né? É síndrome da combinação ou síndrome de Kelly, tá? Então, certinho. E letra A, nesses pacientes é comum observar reabsorção óssea mais acentuada na porção posterior da maxila. Posterior da maxila não, né? É posterior da mandíbula, tá? Então, ou é posterior da mandíbula ou é anterior da maxila, tá bom? Mas posterior da maxila, como está escrito aqui, não. Por isso que é a nossa opção errada aí, letra A, gabarito da questão 43. Questão 44, vamos ler juntos aqui. O osso disponível é particularmente importante em implantodontia
e descreve a arquitetura externa ou o volume da área dentula considerado para os implantes. Analise as afirmativas abaixo quanto à densidade óssea, tá? Então, o tema é esse aqui na área de implantes, tá bom? Vamos ver aqui a alternativa 1. A região anterior da mandíbula possui mais densidade óssea que a da maxila? Certo, essa região anterior tem mais densidade óssea que a maxila. Número 2. A região posterior da mandíbula tem densidade óssea com pior qualidade que a região anterior. Sim, tá certo, né? A região anterior da mandíbula, ela tem uma qualidade óssea muito melhor, tá? Então, tá certinho aqui essa opção número 2. 3. A melhor densidade óssea de toda a cavidade oral está na área posterior da maxila? Não, né? Tá errada essa questão. Por quê? Porque justamente a melhor densidade óssea da cavidade oral, ela tá na mandíbula, tá? Na região anterior, tá bom? Então não tem nada de maxila, nada de posterior, tá justamente na área anterior da mandíbula, justamente entre aquelas áreas ali dos forames, né, mentonianos, que é aquela área chamada de interforaminal, lembram? Então, agora não vão mais esquecer, tá? Essa região ali é a área que tem melhor densidade óssea, tá? Justamente porque apresenta, né, o osso cortical mais espesso, tá bom? Vou trazer aqui isso para vocês anotar, tá? Sobre a questão 3, o osso cortical, tá? Nessa região é mais espesso, tá bom? E o osso trabecular, que é mais compacto, tá? Vou escrever aqui mais compacto, certo? E aí proporciona o quê? Uma estabilidade mecânica, né? É considerado uma área de grande densidade, né? Nessa cavidade oral, nesse sistema estomatognático. E aí o que isso favorece, né? É uma região ali favorável para a instalação de implantes dentários, tá? Então, por conta disso, é uma região favorável. Vou escrever aqui o que eu acabei de dizer. Para instalar implantes, tá? Que é qual área? A área anterior da mandíbula, tá bom? Então, vou deixar aqui bem claro para não confundir. Anterior da mandíbula, tá? Então, é isso. Questão 3, por isso, tá errada. Vamos ver a questão 4. As regiões anteriores da boca possuem um osso menos denso do que o das regiões posteriores da maxila e da mandíbula. Certinho, tá? Então, essa alternativa... Não, certinho nada. Tá errado, né? Por que tá errado? Porque, na realidade, as regiões anteriores da boca apresentam um osso mais denso, tá, gente? A gente acabou de falar justamente o contrário. Então, é justamente isso. A região da boca anterior, né? Seja mandíbula ou seja maxila, tem um osso mais denso, especialmente na região da mandíbula, né? Que é onde tem aquele melhor ali, aquela melhor qualidade que eu expliquei para vocês na alternativa 3, tá? Então, essas duas aqui, essas duas alternativas estão erradas, tá? Isso aqui tá certo, isso aqui tá certo. Vamos ver a quinta alternativa. Os ossos corticais e trabecular do corpo humano são modificados constantemente pelo modelamento e remodelamento. Tá certo, né? A gente sabe que os ossos sofrem essas questões de modelamento e remodelamento, tá? Então, tá certinho. Então, o nosso número 1, 2 e 5 tá correto, né? Que é o nosso gabarito aqui, letra B, certo? Então, 44, gabarito letra B. Vamos para a próxima e última questão. Questão 45. O excesso de estresse pode causar sobrecarga e falha do implante. Os cantilevers são ampliadores de força e representam um fator de risco para os implantes. Considerando o exposto acima, qual o limite adequado e recomendado de um cantilever em uma prótese conforme o protocolo sobre implantes, em relação à distância antero-posterior, tá? Distância AP dos implantes presentes. Então, primeira coisa aqui na questão, né? Essa questão está falando sobre implantes, obviamente, é saber o que é cantilever, né? Se vocês não souberem o que é cantilever, não vai conseguir, né, resolver a questão, porque não vai entender nada sobre essa distância AP aí relacionada aos implantes presentes. Então, para quem não sabe, cantilever é uma extensão de uma prótese, né? Que ela fica apoiada só de um lado, sem o suporte na extremidade livre, tá bom? Então, é mais ou menos assim, em implantodontia ou prótese fixa, ocorre quando os dentes, né, artificiais, eles se projetam além do último implante ali ou do último dente de suporte, tá? Então, existe ali outro elemento dentário que está suspenso ali, apoiado nesse último implante ou dente, tá? Se a prótese termina no último implante,
mas existe um dente, né, artificial que está posterior a esse implante, esse dente que está posterior ao implante é o que a gente chama de cantilever. Deu para entender? Então, é isso, tá? E aí, qual a importância, né, desse cantilever? Ele gera forças de alavanca, tá? Então, por isso que está escrito aqui que ele é um fator de risco, tá bom? Porque justamente esse cantilever, ele vai trazer um aumento, né, nesse risco, porque vai aumentar as forças de alavanca, tá? Forças de alavanca, tá? Para vocês lembrarem aí relacionado aos riscos, tá? E aí isso pode trazer o quê? Uma sobrecarga, tá? Tô botando aqui, isso não tá nem assim no centro da questão, né? Mas vai ter sobrecarga desses implantes, tá bom? Isso aqui é para vocês saberem e lembrarem aí dos riscos do cantilever. Afrouxamento também dos parafusos, né? É outra coisa que pode acontecer, tá bom? Em relação ao cantilever. Então, esse assunto caiu perguntando essa questão da distância AP, mas podia cair perguntando esses tipos aqui de situações, né? O que pode acontecer também? Algum outro fator de risco em ter cantilever? Ter fraturas, né? Porque fica mais fácil de ter fraturas protéticas ali da peça, né? Da prótese sobre implante ou sobre dente. E a perda óssea também ao redor do implante, tá? Então, no quesito implante, também vai ter perda óssea ao redor do implante, tá? Então, isso aqui eu estou já prevendo que pode ser uma possível questão futura aí, né? Relacionado a esse assunto de cantilever que pode cair de novo, tá? Mas a pergunta aqui tá querendo saber com relação à distância, né? Antero-posterior de um cantilever, né? Que está numa prótese conforme esse protocolo sobre implantes aí. E aí, o que a gente tem de informação do livro do professor Mitch, tá? Então, o Carl Smith, né? Vou escrever aqui para vocês. Ele é um autor, né, de implante, do livro de implante. E aí, o que ele fala no livro dele? Ele fala justamente que o comprimento máximo desse cantilever, ele tem que ter aproximadamente 1,5 vezes a distância antero-posterior, tá? Então, é o nosso gabarito aí, letra C, tá? Então, questão 45, letra C. Finalizamos então. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, aproveitado bastante esse conteúdo, tá? Essa é a prova do ano de 2026, que tá aqui na tela, da prova A, tá bom? Do CADAR, né? Da aeronáutica. E a parte de prótese vai até a questão 60. Então a gente ainda tem muitas questões aí para resolver juntos, tá bom? Eu também vou estar corrigindo com vocês os anos anteriores, tá? Dessa mesma prova da aeronáutica. E a gente vai dando seguimento aí para as outras forças e continuar tirando dúvidas aí de questões com vocês, tá? Quem tiver interesse em se aprofundar ainda mais, em aprender bem completo, né, o curso completo, com as informações todas, né, eu faço aí a leitura, né, e a explicação de todos os livros, tá, que são essas bibliografias de referência aí, né, na área da prótese, que tem também a prótese total, removível, a parte de DTM, a parte de implante, tá bom? Então, eu divido, né, por capítulos e, claro, acabo dividindo aí em aulas para poder ficar um tempo não tão grande de aula, né? Então, eu acredito que vai ser muito útil para você, se você tiver interesse, tá? Em aprofundar mais na prótese e conseguir aí uma aprovação, eu vou te ajudar nisso e eu peço que você, por favor, mande um e-mail aqui para esse e-mail que está na tela, tá bom? Com seus dados, com suas informações, para a gente colocar você na lista de espera do curso e a gente poder te ajudar nisso também, tá? Então, conta comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!